Cara, ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais o Monark. Eu não sei o que deu no Monark. Eu acho engraçado, né? Porque eu vejo o Monark postar no Twitter e coisa do tipo. Até vi o meme que o Jean postou. Achei muito engraçado aquele meme. Achei muito divertido. Mas as coisas que o Monark diz, eu acho que demonstram muito mais sobre a falta de tato social que o Monark tem do que uma questão de expressão em si. Eu sinto que o Flow, depois de ter tomado o strike, porque pra quem não sabe, o Flow tomou um strike recentemente por causa de algo que foi dito sobre vacinas lá durante o programa. E por causa disso eles tomaram strike. Não no canal principal, mas no canal de cortes, né? E por causa disso o Monark falou: como que eu não posso falar sobre isso? Como que eu não posso ter liberdade de expressão? Como que tem pessoas que têm que limitar? E eu acho que a gente começa a entrar aqui nos lugares muito complicados. Porque, primeiro, tipo, eu acredito que as pessoas têm que ter liberdade para falar o que elas quiserem, mas elas têm que ter responsabilidade também para tancar coisas erradas que elas falaram e vão trazer problemas para elas. No caso desse negócio do Flow, muita gente vai falar, mas não foi culpa do Flow, mas a plataforma é do Flow, o Flow mostrou isso. E muita gente vai falar também, mas o Flow pegou e postou isso lá no canal e eles tomaram strike por causa de um bagulho que foi dito numa live de 2 horas. Você acha justo isso, Dark? Você acha justo os caras pegarem um recorte de 30 segundos para dar um strike? Aí que tá a questão. Pelo que eu vi, o canal principal do Flow não tomou esse strike. O que tomou o strike foi o Cortes. E no Cortes você posta o conteúdo. Não tem como você dizer que foi sem querer, sabe? Você foi lá, viu aquele trecho e falou: isso aqui vai dar hype, isso aqui vai dar treta. Então eu vou pegar, recorta aqui, ó, vacinas não. E aí posta lá no Cortes. Você acha que vai dar o quê? Pra mim, isso é deliberadamente, né? Responsabilizado. Porque não é a mesma coisa que você tá numa conversa. Por exemplo, eu tô fazendo uma live com alguém entra lá e fala uma palavra, como por exemplo, Mongoloid, que na Twitch tava dando ban. Aí eu tenho que ser proibido agora por causa disso? Isso não é justo. Não é justo eu estar fazendo uma live e aparecer uma pessoa aleatória e falar alguma coisa pra me recriminar, sabe? E isso pode acontecer, mas óbvio que a responsabilidade é minha por controlar a live, por saber as pessoas que estão ali, mas eu não tenho o controle total sobre as outras pessoas. Eu acho que tem que existir aqui um peso, né? As pessoas têm que ver e analisar essa situação e falar: será que foi errado o que ele falou? Será que foi certo? Será que ele merece um ban? Será que ele não merece? O que vai acontecer? Entendeu? Como não é o caso que tava rolando na Twitch, também não é o caso que acontece no YouTube, vamos ser sinceros, né? Mas no caso do Flow aqui, tipo, não acho que eles estão cerceando a liberdade de expressão do Flow, muito pelo contrário. Eu acho que o Flow teve um grande espaço para poder falar o que quiser e cresceu pra caramba nessa ideia e hoje em dia é um dos maiores podcasts do Brasil e não tem como a gente dizer que estão cerceando a liberdade de expressão do Flow, sabe? Porque você vê que realmente existe cerceamento de liberdade de expressão, não só do Brasil, mas no mundo inteiro. E é longe disso que tá acontecendo aqui na internet do Brasil, entendeu? Mas o que eu vejo é que muita gente começa a dizer que é censura, por exemplo, tirar a monetização. Eu acho engraçado quando os caras às vezes ficam passando fake news o tempo inteiro e querem monetizar em cima de tragédia, desastre, coisas ruins. E aí quando tira a monetização deles, porque os próprios anunciantes não querem ver isso, aí eles estão sendo censurados. Mas a gente tem que lembrar que o YouTube e a Twitch são empresas privadas, eles decidem o que eles quiserem e eu acho que eles têm que ser livres para tomar as decisões que eles quiserem. Se eles têm um viés político, beleza, deixa o YouTube ser de esquerda, é a decisão dele e você tem que deixar o YouTube tomar essa decisão. Se tiver uma plataforma que quer ser de direita e quer fazer as coisas só de direita, coisa do tipo, vai lá e concorre com o YouTube, cara. Não tem nada te impedindo de fazer esse tipo de coisa, sabe? Aí as pessoas vão falar: mas os negócios de direita não vão pra frente. Tem que ser os negócios aqui que nem o YouTube, Facebook, Twitter. Eles têm que aceitar a gente. Meu irmão, se a maior parte das pessoas hoje em dia é progressista, então a culpa das plataformas serem progressistas não é de algum tipo de, sei lá, de teoria da conspiração que estão criando e coisas do tipo. Eu acho que a gente tem que aceitar que boa parte da população pensa dessa maneira, boa parte da população não concorda com seus ideais conservadores, entendeu? E tudo bem, cara, pensar diferente. Eu não recrimino você que pensa de uma forma ou de outra, eu acho normal. Só que o problema é quando isso acaba extrapolando, como foi o caso do Monark falar aquele negócio sobre opinião racista e falar sobre coisas como se existisse uma diferença entre uma opinião e uma ação. Mas, na minha opinião, quando alguém fala alguma coisa, ela já tá fazendo uma ação. E você afeta as pessoas. Se você tem poder pra pegar e fazer uma pessoa sorrir, pra fazer uma pessoa rir num programa, pra você divertir uma pessoa, por que você não teria, por exemplo, o contrário também? Pra inflamar uma pessoa, fazer uma pessoa ficar má e coisa do tipo. E muitas vezes, né, a gente vê, por exemplo, como o nosso presidente aí. O cara vai lá, fala um monte de merda
e ele tomou strike durante uma live, inclusive, que foi um dos motivos do Monark ter feito essas discussões no Twitter, né? E ele falou lá algumas merdas nessa live, tomou strike, estão até, inclusive, querendo tirar a conta do presidente Bolsonaro por causa disso. E eu espero que removam mesmo. E não é questão de cerceamento de liberdade de expressão, porque, vamos ser sinceros, Bolsonaro não defende nada, Bolsonaro não tem liberdade de expressão nenhuma, ele só quer inflamar o povo, ele só quer pegar e arrumar treta porque ele quer ganho político em cima disso. É óbvio que é isso que ele quer. Então, é um jogo sujo. A política é um jogo sujo, sempre foi. Eu acho que não dá pra gente se basear em pontos isolados e achar que vai acontecer isso com tudo. Eu concordo com o Monark quando a gente fala de eu adoro a liberdade de expressão que a internet proporciona para as pessoas, eu adoro essa liberdade, eu acho isso maravilhoso. Só que eu acho que a gente tem que saber utilizar essa liberdade para não influenciar a vida negativa, a vida das outras pessoas de forma negativa. Como é o caso do que o presidente faz e que muitas pessoas fazem escrevendo porcarias aí na internet, né? As pessoas elas não têm nenhum tipo de crivo e até hipócrita da parte delas. Você vê pessoas falando, por exemplo, tipo, eu lembro que a galera ficava falando de CPF cancelado, não sei o que, antes do Bolsonaro ser eleito. E depois que o Bolsonaro foi eleito, agora as pessoas elas mudaram completamente esse discurso, saca? Tipo, você vê, por exemplo, pessoas sendo abusadas, pessoas sendo atacadas, e o que a gente sempre vê é essas pessoas fechando os olhos, as pessoas que criticavam antigamente fechando os olhos, falando que tá tudo bem. Você vê uma mudança muito grande, saca? A gente vê que existe uma grande hipocrisia no movimento político, porque a pessoa que tá na direita, ela defende A, aí se daqui 2 anos A virou coisa de esquerda, então ela vai defender o B, vai ser contra aquilo. E é justamente isso que a gente viu nesses últimos anos, saca? A gente falando sobre liberdade de expressão em relação ao Bolsonaro, mas é o Bolsonaro que fica processando as pessoas porque falam dele. É o Bolsonaro que entra num programa de televisão e quita do programa porque ele não quer ver um jornalista criticando ou falando dele. Eu acho que liberdade de expressão é isso, é você poder criticar, falar das coisas que estão acontecendo e pontuar coisas importantes. Isso é liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é você ter uma opinião racista. Isso não é uma coisa certa, na verdade. Isso é uma coisa terrível. Porque quando você fala, por exemplo, de homofobia, homofobia é uma coisa que você está atacando a outra pessoa porque ela é daquele jeito. E é muito cruel esse tipo de coisa, porque isso influi completamente na liberdade do ser humano de ser como ele é. Porque, tipo, não é uma questão de opinião você falar que uma pessoa de cor é, sei lá, inferior. Isso não é uma opinião, isso é uma coisa escrota, entendeu? Isso é uma coisa terrível. E isso mata, sim, pessoas, isso acaba com vidas o tempo inteiro. E o que eu acho do Monark é uma pessoa que não tem tato nenhum. O cara não tem noção nenhuma do que ele fala. Ele ganhou muito poder e ele realizou o sonho dele, que ele sempre quis fazer isso, né? Ele fez Minecraft por um tempo, depois ele começou a fazer vídeo de política. Não deu certo as vezes de política, mas ele conseguiu acertar isso com o Flow. Embora que o Flow, tipo, perdeu muito hype por causa desses negócios politizados que eles começaram a colocar. Mas isso, tipo, de politizar o Flow, não é uma questão de o Flow tem que ser X ou Y. O Flow tem que ser do jeito que eles querem, e sempre foi o sonho do Monark falar de política. Hoje em dia ele realizou esse sonho de certa forma, de mostrar as opiniões dele e conversar com pessoas que são importantes para o debate público. E a gente vê o Monark sendo jantado, coisas do tipo, o tempo inteiro. Mas eu acho que é importante também as pessoas entenderem que o Flow em si, ele é uma coisa positiva para o discurso. Por quê? Porque muita gente fala, mas o Monark, ele tá fazendo coisas erradas, ele tá expondo coisas erradas. Mas eu acho que a maior parte das pessoas vê o Monark de forma negativa, vê o Monark como um exemplo a não ser seguido. E eu acho que isso é a melhor coisa que tem. Muita gente fala, não vamos falar do Monark então, porque a gente não quer dar palco pro Monark, porque a gente não quer divulgar o Monark. Acho errado esse tipo de coisa, porque aí você tá assimilando aquilo e falando, não, é isso mesmo, e deixa acontecer, porque isso faz parte das pessoas. Você tá aceitando que boa parte da comunidade, das pessoas que são que nem o Monark, pensem que nem ele, e concordem com ele, e espalhem essas ideias para outras pessoas, porque existe uma dessensibilização nisso. As pessoas se tornam menos sensíveis àquilo que ele tá falando, sobre racismo, ou sobre vacinas e outras coisas mais, que foi justamente o que fez com que o presidente Bolsonaro fosse eleito. A gente tem que mostrar e se posicionar o tempo inteiro. Faz parte da vida se posicionar. E se posicionar contra coisas que a gente acha errado é muito importante para mostrar que certos pensamentos não são bem-vindos. E não é questão de liberdade de expressão, porque como eu disse, você tem toda a liberdade para fazer o que você quiser, desde que você não influencie na minha vida. A partir do momento que você influencia a minha vida, aí eu vou criticar você, com certeza. Assim como você tem a sua liberdade de expressão para falar porcaria, eu também tenho liberdade de expressão para apontar o dedo e falar que você tá errado, que você tá fazendo merda, porque você não é Deus. Você tá longe disso, na verdade. E o Monark ser criticado pesadamente na internet, as pessoas ficarem tentando cancelar ele o tempo inteiro, demonstram muito isso, né? Que o Monark não é uma pessoa a ser seguida, que é uma pessoa errada. E eu acho bom que as pessoas tragam cada vez mais esse discurso e falem mais disso, porque eu acredito que isso
por mais que as pessoas achem que não faz diferença, que ele tá ganhando dinheiro, coisa do tipo, eu acho que todo tipo de fama negativa, uma hora vai ter um backlash. E uma hora esse backlash vai estourar e uma hora isso vai bater neles, com certeza. Porque é aquilo, né? O Monark fica escrevendo essas coisas e não que, tipo, como eu disse, ele faça isso por mal, porque eu não acredito que ele faça. Eu acredito que seja só por falta de tato pessoal, tato de falar certas coisas, de experienciar certas coisas, de expor certas coisas. Ele tem bastante dificuldade para se expressar. Mas agora falando sobre uma coisa importante, temos que tomar cuidado também com recortes fora de contexto. Isso é muito importante. Eu vi vários recortes do Flow do Antônio Tabet com o Monark. E no Flow do Antônio Tabet com o Monark, parecia que o Monark ia ser destroçado, que o Tabet ia subir na mesa, virar um gorila ali e quebrar ele na porrada. Nos cortes estava assim, mas na verdade foi uma conversa bem de boa. Parecia que o Monark entendeu o que o Tabet queria dizer e os dois ficaram bem. E isso é ótimo, porque isso agrega muito para as pessoas que estão assistindo e principalmente para as pessoas que você não vai atingir, que fazem parte desse grupo social que o Monark aceita. Por exemplo, tem muita gente que é migtal, incel e coisas do tipo. É essas coisas que as pessoas falam o tempo todo. E essas pessoas, elas fazem parte de um grupo, muitas vezes muito isolado da sociedade, que não tem contato com nada. E esse grupo facilmente fica radicalizado. Não é à toa que os migtal originalmente não eram para ter sido radicalizados, né? Mas eles acabaram sendo radicalizados pela direita americana e coisa do tipo, e até mesmo aqui no Brasil, que é até engraçado, como a gente replica muito dos discursos, das discussões que acontecem nos Estados Unidos. E nesse momento, a gente tem esse grupo que sempre foi excluído, que as pessoas ignoram, que as pessoas não olham para ele, se tornando um grupo hostil, um grupo que se sente renegado e coisa do tipo, e se tornando um monstro, basicamente. E esse grupo cresce, cresce, cresce até o ponto de que ele vai ficar mais forte do que o grupo das pessoas que são hegemônicas, porque elas são melhores. E esse pensamento de nós somos melhores, eles são piores, é justamente o que faz a abertura para que Bolsonaros da vida peguem, trilhem o caminho para se tornarem líderes de uma nação. Eu acredito que o Monark já tem o espaço dele na internet e que ficar fingindo que o Monark não existe ou não ir no Flow para discutir essas ideias é uma coisa errada. Eu acho que a gente tem que debater, faz parte da democracia debater, faz parte da democracia discutir e o mais importante de tudo, se posicionar, mostrar que certas ideias não são bem-vindas, que certas ideias não devem ser discutidas, não devem ser debatidas e pensar também que, tipo, tem vários tipos de podcasts diferentes, não tem só o Flow. Por que a gente vai ficar só focando nele, né? Se você gosta muito de esquerda, tem um podcast de esquerda, provavelmente. Se você gosta muito de direita, tem um podcast só de direita. Eu não consigo ver o Monark ou o Igor como direita ou esquerda. Eu consigo ver eles como pessoas que simplesmente querem expressar as opiniões políticas deles. Só que é aquilo. No caso do Monark, a gente tá falando de uma pessoa que não viveu a maior parte das coisas que a gente tem no Brasil. Você vê que boa parte das coisas que o Monark fala são de conteúdos da gringa. Não é à toa que ele importou o formato, né, do Flow, da gringa. Ele sempre consome conteúdo da gringa. Não é a mesma vivência que você tem nas ruas do Brasil, sabe? Eu tento sempre estar o mais próximo possível das pessoas. Por quê? Porque eu acredito que, tipo, a gente só vive uma vez e a gente tá sempre em contato com outras pessoas e a gente tá em contato com pessoas que sofrem, que estão marginalizadas o tempo inteiro. E a gente tem que abraçar essas pessoas. E não adianta eu vir aqui e falar uma coisa, por exemplo, como racismo é errado, ou que você tem que ajudar os outros e coisas do tipo. Isso não significa nada, não vai fazer diferença nenhuma na vida de alguém que tá sofrendo nesse momento. Abraçar essa pessoa, tirar ela, ajudar ela, é uma coisa que vai fazer a diferença. Como é o exemplo que eu tô fazendo agora recentemente, uma vaquinha, né, para uma amiga minha que está passando por uma situação financeira muito difícil, que mora numa região pobre, que tem necessidade de comprar um computador para fazer um trabalho dela, para tentar mudar de vida, trazer uma vida melhor para a família dela. E eu estou fazendo essa vaquinha justamente, né, junto com ela, para a gente conseguir pegar e organizar essa vida financeira dela. Eu queria ter lançado isso antes, mas infelizmente eu tive vários problemas na cabeça, né, então eu acabei enrolando bastante. Mas é um negócio que, tipo, a gente já conseguiu praticamente 40%, 30% a 40% das doações, né, pra gente fechar a vaquinha dela, tá ótimo, e isso vai mudar a vida dela, entendeu? E eu estou sempre do lado de pessoas que estão precisando de verdade, e eu consigo ver nessas pessoas o sofrimento que elas têm. Eu não passo por esse sofrimento, eu já passei no passado, porque eu já fui muito pobre, né, mas eu, hoje em dia, tô numa situação muito privilegiada, tranquilo, saca? Eu moro aqui no Rio de Janeiro, numa zona, no Meier, que não é uma zona perfeita, mas é um lugar tranquilo, saca? Não tem, só tem uns tiroteios de vez em quando, umas explosões de granada aqui, uns assaltos, arrastão, umas mortes, umas coisas assim. Mas tá de boas, entendeu?
Tá bem de boas em comparação, sei lá, a outros lugares que eu já morei. E, cara, tipo, eu me sinto que, tipo, eu tenho que trazer algo de volta pra essas pessoas, entendeu? Que eu tenho que ajudar essas pessoas. Não adianta só chegar aqui e falar alguma coisa ou apoiar alguma coisa. Não adianta você simplesmente ir lá no Twitter e escrever o óbvio. Tem que se movimentar. E é por isso que eu pego e sempre gasto de 10 a 20% do meu salário todo mês para ajudar pessoas, para tentar fazer coisas melhores para as pessoas, para tentar resgatar essas pessoas dessas situações ruins. Gostaria muito de ganhar R$ 200 mil para poder pegar e doar boa parte desse dinheiro e ver a vida dessas pessoas melhorando, mas infelizmente não dá. E eu não tô aqui também falando que outras pessoas são obrigadas a pegar e fazer doações, coisas do tipo, porque essa é a minha vida, saca? Eu escolhi a vida assim e é o que faz sentido pra mim e é por isso que eu vivo. É por isso que eu acordo todos os dias. Pode ser que para outras pessoas ir pra Disney é mais importante, não tem problema nenhum fazer isso, não tem problema nenhum guardar dinheiro, não tem problema nenhum comprar Bitcoin, não tem problema nenhum fazer essas coisas. Mas o problema é quando você pega e dessa posição que você tá aí de privilegiados, muito bem quisto, vivendo a vida do americano, pega e começa a falar coisas que afetam a vida de pessoas aqui no Brasil, né? Porque como eu sempre digo, a liberdade de expressão, ou melhor, a liberdade de uma pessoa termina quando a liberdade de outra pessoa começa. Muito obrigado por assistir esse vídeo, um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.